Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, com todos os que acompanham o nosso canal e com todos os que acompanharão ainda um dia, não é? Hoje nós vamos falar sobre a 13ª linhagem de Satanás. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, para que vocês possam acompanhar depois. Talvez no início vocês não entendam porque eu estou lendo esses versículos, mas com o decorrer do estudo do nosso vídeo, vocês entenderão. Em Gênesis, capítulo 49, versículos 16 e 17, diz o seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Veja que nesses versículos não diz que talvez Dan venha a ser, diz que Dan será uma serpente, não é? No versículo, agora em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, deixa eu separar aqui, Apocalipse 12, no versículo 9, está escrito assim, ó: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. É Apocalipse 12, versículo 9. E ainda, no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 7, você pode me acompanhar. Eu lerei alguns versículos a partir do verso 3. Você já deve conhecer de cor e salteado esses versículos, mas eu gostaria de ler e chamar a atenção. Preste atenção nas tribos que constarão nesses versículos que eu lerei. Verso 3, capítulo 7, verso 3, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulão, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Eu li 12 tribos, e se você reparar aí, pega a sua Bíblia para você anotar, para você ter certeza, você vai ver que não temos aí a tribo de Dan como assinalada, como servos de nosso Deus. Pode observar. E eu quero, então, que você acompanhe nosso estudo cuidadosamente. Se tiver algum comentário, você faça. Você deixe. Estaremos atentos à sua opinião e, se possível, nós responderemos. Falaremos, então, sobre a 13ª linhagem satânica. Segundo
uma informação da imprensa procedente de Roma, o presidente e fundador do Clube de Roma, Aurélio Pettei, disse que um chefe carismático, preste atenção, um chefe carismático seria o único que poderia salvar o mundo dos transtornos sociais e econômicos que ameaçam destruir a civilização. Como se disse antes, né, estamos sempre dizendo, antes sobre a fundação da religião satânica, essa é uma religião que tem como doutrina básica que Satanás governará o mundo algum dia. E é isso que todos estão esperando, que ele governe o mundo através do anticristo. Não é assim? Não só vídeos procedentes de mim, mas como de vários outros pastores, vários outros estudiosos estão sempre apontando como se este ou aquele já fosse o anticristo. Inclusive já se falou que o anticristo viria do Islã, e você vai acompanhar aqui comigo, vai ver que não só a Bíblia, pelos versículos que eu li e pelos fatos históricos que eu mencionarei aqui, você vai ver que não pode vir do Islã. Você verá a procedência do anticristo. Uma suprema linhagem final, conhecida entre os soberanos invisíveis, conhecida como a 13ª linhagem, foi impulsionada por Satanás, para que dela nasça um rei que governará o mundo inteiro. Eu não falo de um certo lugar, estou me referindo ao mundo inteiro. Esse personagem, acredito eu, e acreditam outros também, que já nasceu. E os soberanos invisíveis o estão preparando já faz tempo. Tem sido mantido separado, acreditamos, em um pequeno povoado zelosamente guardado próximo de Londres, e logo será apresentado ao mundo. Você vai dizer assim, pastor, mas da onde o senhor tem esta informação? Esta informação, ela procede de Cisco Wheeler, membro da 13ª linhagem, e várias outras pessoas submetidas a controle mental pelos Illuminati, que ocupam posições importantes relacionadas com o futuro governante mundial. Tá? É dele que procede esta informação. Para fazer com que o governante seja aceito, ele será apresentado como um descendente de Cristo, um descendente da casa de Davi, para ser mais exato, viu, meus queridos? E por meio de uma suposta, eu disse suposta, descendência de Jesus e Maria Madalena. Você sabe que até em filmes de uns anos para cá, e até livros escritos, tentam dizer que Jesus teve relacionamento sexual com Maria Madalena e teve filhos dela. É lógico que nós cristãos sabemos que isto é uma tremenda de uma mentira, mas muita gente acredita nisso. Eles argumentarão que Jesus não morreu na cruz. Falarão que ele se casou, que teve filhos e que sua descendência ainda existe. Depois, amados, de prolongadas investigações sobre os satanistas de alto nível, todos quantos temos estudado esta matéria, descobrimos que a linhagem que estava na mente dos soberanos invisíveis não era a linhagem de Jesus Cristo, mas uma muito especial e suprema 13ª linhagem que foi concebida
com o mesmíssimo, coloca entre aspas aí para ninguém ficar doido aí, com o mesmíssimo sêmen fornecido por Satanás. Eu pedi para colocar sêmen entre aspas. Dentro dos rituais dos soberanos invisíveis, a ênfase da 13ª linhagem satânica é que eles são a semente de Satanás. E isso não fica patente que tão interconectada esteja a semente de Satanás. A 13ª linhagem, uma linhagem de sangue, que guardou a sua genealogia em um segredo muito grande, um estrito segredo. O pretenso futuro rei do mundo será aquele que nós chamamos de anticristo, anticristo, e sairá dessa 13ª linhagem satânica. Esse personagem fará portentosos milagres e será um Messias para muitas e muitas e muitas pessoas, ao passo que, na realidade, para os cristãos, né, ele será conhecido, ou é conhecido por nós, como o anticristo. Será considerado por muitos como o salvador do mundo. O anticristo e seu povo mostrarão ao mundo diversos objetos religiosos, como, por exemplo, entre aspas também, os ossos de Moisés, a Arca da Aliança, os objetos do templo de Herodes, tá? E os meios de comunicação mundiais vão apresentar esse homem como um herói de grandes proporções, e os que se opuserem a isso serão drasticamente silenciados. A 13ª linhagem remonta aos tempos antigos mediante a tribo de Dan, por isso eu li tais versículos no início do vídeo. Mediante a tribo de Dan, a qual, desde os princípios, entregou-se à idolatria e formou o seu próprio sacerdócio, os seus ídolos e o seu santuário. Eu não li, porque teria que ler para vocês 2 capítulos inteiros. Então, se você quiser, confira, por favor, faça a gentileza, para um pouquinho, faça o dever de casa, leia Juízes capítulo 18 todinho e Juízes capítulo 19 todinho também. Você vai me agradecer por ter indicado isso para você. Essa tribo, a tribo de Dan, segundo os profetas, deveria ser como é que a gente chama? A ovelha negra do povo de Israel. Essa ovelha negra que iria corromper as outras tribos. Empregou-se em sentido simbólico como protótipo da semente de Judas Iscariotes. Ora, 12 tribos, uma tribo traidora. 12 apóstolos, Judas Iscariotes, traidor. Agora, também, amados, a maioria dos, vamos chamar, biblistas, entre eles Irineu, Hipólito e o rabinismo, acreditam que Dan é que tem que dar origem ao anticristo. Na realidade, também a Bíblia prediz que em nossos dias o mundo chegará a ficar submetido a um chefe carismático. O anticristo será um israelita da tribo de Dan. Nisso eu sou teimoso, embora tenha visto muitos vídeos interessantes, porém de interpretação errônea, onde tem muita gente esperando um anticristo de origem islâmica. Nós devemos também levar em consideração o que eu li no capítulo 7, dos versículos 3 até o 8, quando estão
marcados com o selo de Deus, os 144 mil membros das 12 tribos de Israel. E ali você não encontra a tribo de Dan. Pode observar, pode procurar lá. A realeza da tribo de Dan chegou a ser, através da história, uma das mais poderosas linhagens satânicas da terra. Arrebanhou uma grande quantidade de poder e de riqueza no planeta. Poder e riqueza no planeta. E nada lhe falta para que dê à luz o anticristo, que aparecerá com todas as suas credenciais regulamentares. Me lembro de João, que fala: ele saiu dos nossos para que ficasse bem evidente que não pertencia aos nossos. Para o estudioso, eu ia dizer estudante, ou estudioso incauto, ou estudante incauto, principiante talvez, será importante uma breve análise da história do povo de Israel e da tribo de Dan. A respeito de Abraão, nós podemos ler nas Escrituras Sagradas que por sua descendência seriam abençoadas todas as nações da terra. Isso registrado também em Gênesis 22, dos versos 15 a 18. Novamente peço a você para verificar. Esta promessa é repetida e confirmada a Isaac e depois a Jacó, que Deus acabou chamando de Israel. Ele trocou o nome de Jacó para Israel. A partir de agora serás chamado Israel, porque como príncipe lutaste com os homens e com Deus. Assim ficou trocado o nome dele de Jacó para Israel. A Israel se promete, amados de Deus, além disso, que não só sairiam dele várias nações, mas que também reis sairiam de seu sangue. Dê uma olhadinha em Gênesis 35, versos 11 e 12. Israel teve 12 filhos, cujos descendentes se agruparam nas conhecidas 12 tribos de Israel. Como ficaram as 12 tribos? Quais são elas? Veja: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, a 7ª tribo, Gade, José, Asser, Neftali e Benjamim. Agora, para cumprir suas promessas a Abraão, Deus colocou os alicerces da nação ao estabelecer um pacto com seus descendentes. Esse pacto foi instituído por meio do grande líder hebreu que todos nós conhecemos como Moisés. Sim, Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito, que libertou o povo daqueles séculos de escravidão no Egito. Mais tarde, durante o governo de Davi, tanto a realeza quanto o sacerdócio ficaram firmemente estabelecidos, embora possamos dizer que o reino não durou de fato mais do que os 3 reinados, ou seja, o de Saul, o de Davi e o de Salomão. Agora, por ocasião da morte de Salomão, filho de Davi, o reino dividiu-se em 2. O reino do sul, chamado de Judá, ou Judéia, como você quiser, tendo Jerusalém como capital, e o reino do norte, chamado Israel, tendo como capital a cidade de Samaria. O reino de Israel, o reino do norte, depois da divisão, ficou constituído por 11 tribos.
porque o reino do sul apenas Judá. E o reino do norte, 11 tribos. Menos Judá, eram 12, menos Judá, 11. Mas uma dessas 11, a tribo de Benjamim, passou para o reino de Judá. Primeiro livro de Reis, confira capítulo 11, verso 29. E também os descendentes de Levi, os levitas, que haviam sido designados por Deus para o serviço sacerdotal, permaneceram com Judá depois da divisão. Dê uma olhadinha no segundo livro de Crônicas, no capítulo 11, versos 13 e 14. Levi, os levitas. Faço até aqui uma paradinha para chamar a sua atenção. Hoje pegou-se a mania, eu digo mania, de chamar os cantores evangélicos de levitas. Levitas, se eles fossem descendentes de Levi, se eles pertencessem à tribo de Levi. E nenhum desses que você conhece aí, que se chama levita, pertence à tribo de Levi. E muito menos trabalham no serviço sacerdotal, não é verdade? Muito menos. Então veja que é um erro chamar um cantor evangélico de levita. Mas isso aí, chamem como quiserem. Eu vou até ser mal criado aqui, não estou nem aí para isso. Apenas eu estou informando. Se você não é descendente de Levi, você não é levita. Ouviu? E depois da divisão? Reino do Norte e Reino do Sul. Como ficou o Reino do Sul, por exemplo? Começamos pelos do Sul. O Reino do Sul ficou formado pelas tribos de Judá, Benjamim e Levi. E o Reino do Norte, a casa de Israel, ficou formada pelas tribos de Ruben, Simeão, Neftali, Asser, Manassés, Zabulon, Issacar, Gade, Dan e Efraim. Você, se prestou atenção no que eu disse, já terá notado na lista do reino de Israel, que eu acabei de falar, que está faltando o nome de José. Mas você vai encontrar aí, no lugar do nome dele, o nome dos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Dê uma olhadinha em Gênesis, capítulo 48, verso 5. E é importante também reparar que depois da morte de Jacó, ou seja, de Israel, a bênção não passa a seus próprios filhos, mas ao filho mais moço de José, Efraim, que normalmente vocês chamam de Efraim. Esse chegou a ser o herdeiro da poderosa bênção de Abraão. Confira em 1 das Crônicas, capítulo 5, verso 1, e também no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 9. Agora, além disso, amados de Deus, a tribo de Efraim chegou a liderar o conjunto das 10 tribos que juntas formavam o reino de Israel. Agora eu posso parar, dar um tempinho aqui e falar para você que ambos os reinos, depois da divisão, partiram cada um em busca do seu destino e atravessaram etapas de inimizades e guerra civil. Irmão contra irmão, né? Todos eles juntos formavam a nação de Israel. Agora, em um ponto, ambos cometeram o mesmo erro. Qual foi o erro comum dos 2 reinos, do reino do norte e do reino do sul? Ou seja, Israel e Judá. Qual foi o erro? Um e outro, tanto o reino do norte, tanto Israel, o reino de Israel, quanto o reino de Judá, abandonaram a Deus, foram o mesmo erro, e puseram-se a prestar culto aos falsos deuses dos povos vizinhos, sobretudo aos deuses Baal e Astarte dos fenícios. Foi por isso que Deus os entregou, entregou os 2 reinos por castigo a outras nações. O reino de Israel, o reino do norte, foi anexado pelos assírios no ano
722 a.C. 722 a.C. E seus habitantes foram em quase toda a sua totalidade levados para o exílio na Assíria. Eu não disse Síria, eu disse Assíria. As 10 tribos foram consideradas desde então como as 10 tribos perdidas de Israel. As 10 tribos perdidas de Israel. Quando você ouvir falar assim, você já sabe do que se trata. O reino de Judá sobreviveu em liberdade mais de um século depois da queda do reino do norte, do reino de Israel. Judá foi levado para o cativeiro em Babilônia. Foi levado para o cativeiro em Babilônia, depois que foi anexado ao império dos babilônios. Judá foi invadido por Nabucodonosor. E a Bíblia narra que os profetas tinham anunciado que os habitantes de Judá voltariam para a sua terra, mas isso somente depois de 70 anos. Profetizou Jeremias isso. Só depois que tivessem ficado 70 anos exilados na Babilônia. Agora, depois que Ciro, o persa, derrotou a Babilônia no ano de 539 a.C., ele permitiu, viu? Não precisa ser um presidente crente, não, cristão, não. Ciro não era cristão, ou nessa época nem existiam cristãos, né? Mas não era, não cria no Deus de Israel. Mas mesmo assim, Deus falou ao coração dele e ele obedeceu. Ciro, o persa, que derrotou a Babilônia, repetindo eu, no ano de 539 a.C., permitiu que os membros de Judá voltassem a se estabelecer em sua terra. Mas, infelizmente, apenas uma pequena parte dos exilados é que voltou para Judá. Dá uma olhadinha no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 e capítulo 3, verso 2. Isso é até, meus amados, bem compreensível, porque os cristãos, olha, os judeus já haviam se estabilizado na Babilônia, já tinham seus comércios, já trabalhavam, já estavam ricos, bem estabelecidos, e voltar para uma terra vazia, quem é que queria? Apenas poucos milhares retornaram. E é interessante saber que, de acordo com muitos historiadores, o nome judeu se aplica pela primeira vez a estes grupos procedentes da Babilônia. Yosef ben Matitiahu, que você já deve ter conhecido pelo nome de Flávio Joséfo, é um famoso historiador judeu do século I. Ele, falando dos judeus, disse o seguinte: assim se chamou o nosso povo depois que regressou da Babilônia. Flávio Joséfo fala isso. Opa, qual era mesmo o seu nome? Yosef ben Matitiahu. Da mesma maneira, nos afirma Aban Eban, intelectual e político judeu, em seu livro My People, The History of the Jews, publicado em Nova York no ano de 1968. Ele disse o seguinte: o judaísmo, como sistema de ideias e modo de vida, nasceu na diáspora da Babilônia. Agora, quanto às 10 tribos perdidas de Israel, a história é controlada pelos soberanos invisíveis, pelos Illuminatis.
ensina-nos que as 10 tribos desapareceram com o tempo. Isso aqui, o que eles ensinam, que as 10 tribos desapareceram com o tempo. Agora, na Bíblia, Deus nos faz entender que as 10 tribos chamadas perdidas de Israel jamais iriam desaparecer. Estariam, todavia, presentes no fim dos tempos. Dá uma conferidinha em Jeremias, capítulo 30, versos 23 e 24, capítulo 31, verso 1. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, afirma que Deus fará um novo pacto com Judá como com Israel. Não temos ainda diante de nós este acontecimento. Deve acontecer bem no finzinho dos tempos. A Bíblia descreve muito detalhadamente a história das 10 tribos de Israel. E, conforme diz a Bíblia, eu posso dizer também, enquanto o sol, a lua e as estrelas resplandecerem, sua luz não faltará à descendência de Israel. Confira em Jeremias 31, versos 35 a 37. Eu disse, enquanto, porque a Bíblia diz, o sol, a lua e as estrelas estiverem aí, Israel estará também. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Profetizou Oséias no capítulo 1, seu versículo é o 10. O que é verdadeiramente certo é que os membros das 10 tribos perderiam seu nome, sua linguagem e sua identidade. Dá uma olhadinha lá na ajuda que Paulo nos deixou aos Romanos, capítulo 11, versículo 25. Dá uma olhadinha. Existem suficientes provas de que as 10 tribos foram transportadas para as cidades de Samaria e para outras províncias do outro lado do rio Eufrates. Na obra Antiguidades Judaicas, livro 11, capítulo 5, seção 7, Flávio Joséfo afirma explicitamente que nos tempos de Jesus Cristo ainda viviam do outro lado do rio Eufrates descendentes dos israelitas. É um livro histórico. Pode procurar. Já dei a referência direitinho. Agora, depois, eu gosto muito de história, você gosta também? Depois da deportação, as famosas inscrições da Síria chamavam os israelitas com o nome Lo-Ami. Os assírios os chamavam de Bet-Cumari, conforme Isaías 62, verso 2 e 65, verso 15. Agora, de acordo com Gênesis 21, 12, os israelitas também levaram o nome de Isaac. Desde o exílio na Assíria, foram conhecidos por vários nomes, como, por exemplo, Issakai, Sakai, Sakassuna, Scott, Geter, Kimbri e outros vários nomes. Durante a época dos gregos, foram conhecidos pelos nomes de Cíntios e Cíntios. Agora, descobriu-se também, outra descoberta, que alguns grupos pequenos de descendentes de Israel se transferiram cerca de um século antes de Cristo para a Europa Ocidental. E, entre outros,
se estabeleceram sob o nome de Quimbri-no-Crim. Quimbri com K, K-Y-M-B-R-I. Quimbri-no-Crim, K-R-I-M. Também na Bavária encontramos muitas marcas dessas tribos. Agora, quanto aos descendentes da tribo de Dan, também esses se transferiram para o Ocidente e deixaram marcas de sua simbologia. E pasmem, sabe qual uma das principais marcas da simbologia da tribo de Dan? A marca da águia. A marca da águia por toda a Europa. E descendentes dessa tribo estão relacionados com os Cíntia, Troia, com os gregos, com os romanos, com o Império Austro-Húngaro. Não é para a gente ficar admirado? Lembram qual era o símbolo que os exércitos romanos carregavam, que Júlio César carregava? Lembra qual é o símbolo hoje até principal dos Estados Unidos da América, até na nota do dólar? Lembra disso? Dá para pensar alguma coisa? Isso para você ver que eu não estou chutando nada. Está tudo aqui, história, tudo anotadinho, com as referências certinhas. Também os sincabros, uma série de tribos coletivamente conhecida como francos, são descendentes da tribo de Dan. Afirma-se até que os sincabros também têm laços importantes com Cíntia, Troia e com os gregos. Agora, no princípio do século V, a invasão dos hunos provocou uma migração em grande escala de quase todas as tribos europeias. Os sincabros cruzaram o rio Reno e se transferiram em massa para as Gálias, estabelecendo-se no que hoje é a Bélgica e o norte da França, nas proximidades das Ardennes. É assombroso, verdadeiramente assombroso, saber que nessa época os sincabros ainda se utilizavam de muitos costumes, rituais e tradições de origem assíria. Entre outros, ainda adoravam a deusa assíria Ártemis na forma de sua equivalente Arduina, deusa padroeira dos Ardennes. A dinastia que sucedeu os sicambros, deixa eu fazer essa correção aqui, sicambros, foi chamada desde então de dinastia merovingia. Lembra-se de já ter ouvido falar esse nome? Dinastia merovingia. A casa merovingia começou no século V, mais exatamente, ou aproximadamente, do ano 448, quando Meroveu chegou a ser rei dos francos. E segundo os principais cronistas daqueles tempos, e segundo a tradição subsequente, dizia-se que Meroveu tinha sido dotado com um impressionante conjunto de poderes sobre-humanos. Poderes sobre-humanos? Sim, é o que eles diziam, poderes sobre-humanos, pelo fato, isso é o que se dizia, de que sua mãe havia sido educada por uma besta não identificada. Aí eu pergunto, Satanás? Sobre essa besta, se diz que continua vivendo de geração em geração. Quisera recordar nesse ponto
ou quero recordar nesse ponto, que a 13ª linhagem coloca ênfase em que eles são a semente de Satanás. Eles são a semente de Satanás. Meroveu e sua descendência foram todos adeptos do ocultismo, bruxos e iniciados nas ciências arcanas. Foram também capazes de estabelecer, dizem, né, comunicações telepáticas, dizem, eu não sei se eu acredito nisso ou não, e de outras artes mágicas e feitiçaria. O túmulo do filho de Meroveu, o rei Hilderico I, continha objetos de magia, de feitiçaria, de adivinhação e de glorificação a Satanás. A descendência merovingia se perpetuou em linha direta desde Dagoberto II e seu filho Sigisberto IV. Em razão, amados de Deus, das alianças dinásticas e matrimônios, essa linha chegou a incluir Godofredo de Bulhões, também um nome bem conhecido, que conquistou Jerusalém no ano de 1090, bem como diversas famílias nobres e de sangue real do passado e do presente. Blanquefort, Gisors, Saint-Clair ou Saint-Clair na Inglaterra, Montequier, Montpezat, Louisiane, a família Plantard, os Habsburgo-Lorena, que são atuais duques de Lorena e reis de Jerusalém, coloquem entre aspas, vários ramos dos Stuarts e dos Médicis e muitas outras. Todas essas casas poderiam reclamar perdoe eu falar assim, um pedigree desde os merovingios, ou seja, são todos descendentes de Meroveu. E não devemos esquecer que muitas das casas reais da Europa pertencem à nobreza negra. Esta linhagem de nobreza também se pode rastrear até os merovingios, os imperadores romanos e a tribo de Dan. Lá atrás. Até o dia de hoje, os descendentes da tribo de Dan guardaram a 13ª linhagem que Satã criou para tirar dela o anticristo que deve governar o mundo. Por isso eu não creio nunca num anticristo vindo do Islã, porque não foi assim que Deus traçou as coisas. Não foi assim. Satanás fez isto com a ajuda de uma das mais esquiváveis sociedades secretas da Terra, que funcionou sob uma diversidade de formas, porém, mais frequentemente é conhecida como a Ordem de Sion, fundada por Godofredo de Bulhões em 1090. Afirma-se, inclusive, que em 1188 o Priorado de Sião adotou o subtítulo de Rosa Cruz, a verdade da Rosa Cruz, ou seja, Rose Croix Veritas. Agora, como nós continuamos aqui? Continuamos dizendo que, durante séculos, a Ordem de Sião evoluiu a ponto de hoje ser conhecida como o Priorado de Sião. O propósito principal do Priorado de Sion, ou de Sião, como queiram,
é a proteção e preparação do anticristo. Desde o início esteve intimamente ligado à 13ª linhagem e à descendência dos merovingios. O primeiro momento em que se pode situar com precisão a ordem de Sião é quando Jerusalém foi tomada pelos cruzados. Estabeleceu-se, naquela época, uma comunidade de monges em um edifício chamado de Abadia de Nossa Senhora do Monte Sião, fora, mas muito próxima dos muros de Jerusalém. A comunidade que ocupou essa abadia chamava-se Ordem de Sião. O grupo de monges que estabeleceu a ordem original era dirigido por Urso, que pertencia à família dos merovingios. Primeiro, lhes foi dado um lugar em Orval, na França, até que, ao que parece, decidirem transferir-se para a Terra Santa. Muito interessante, não é? Parece que essa ordem tinha o poder, por trás dos bastidores, de decidir quem é que ocuparia o trono de Jerusalém. A ordem foi dirigida por uma sucessão de grandes mestres, cujos nomes se encontram entre os mais ilustres da história e da cultura do Ocidente. Membros seus não só pertenceram aos dirigentes dos Illuminati, mas também a uma interconexão de rede de famílias de nobreza europeia de escalão elevado, inclusive da realeza. O priorado de Sião também estabeleceu a ordem militar dos cavaleiros do templo, ou seja, você já os conhece como os templários, que se transformaram nos primeiros banqueiros de ascendência internacional na Europa. Acredito que você já sabia disso, porque nosso amigo Dr. José Renato Pedrosa já fez menção sobre isso lá num dos seus estudos, dos seus hangouts. E estão também intimamente relacionados com a criação e a direção dos Rosacruzes e dos maçons. Olha, eu disse intimamente relacionados com a criação e a direção dos Rosacruzes e dos maçons. Da mesma maneira, foram eles que estabeleceram o rito escocês da maçonaria. Você pode ter certeza que os cavaleiros templários estão relacionados nos dias de hoje com os banqueiros internacionais. Os graus superiores do rito escocês são os graus, olha, escuta essa, hein? Presta bem atenção. Os graus superiores do rito escocês são os graus inferiores do priorado de Sião. Veja como o priorado de Sião está bem acima do rito escocês. Desde o princípio, o priorado de Sião praticou a magia hermética. Ou seja, o que é isso? Você pergunta. A magia hermética é um tipo de magia negra que teve sua origem no Antigo Egito e que está contida no Livro dos Mortos. Todos os membros do priorado de Sião estão associados ao ocultismo e ao esoterismo. O priorado de Sião, amados, vem atuando nas sombras, ou seja, por trás dos bastidores, e tem tramado alguns dos acontecimentos críticos da história ocidental.
você pode ter certeza que eles estão por trás dessa atual erotização das crianças, utilizando os meios de comunicação, a Rede Globo e outras, todo tipo de comunicação, né? Você pode prestar atenção bem como as coisas estão mudando hoje, querendo destruir a família tradicional para impor aquilo que eles realmente desejam. Atualmente, o priorado de Sião age junto com os Illuminati, com os soberanos invisíveis. É influente e desempenha um papel importante nos negócios internacionais de alto nível, bem como nos assuntos internos dos países europeus, O priorado de Sião goza de um grande financiamento e abrange pessoas que ocupam posições influentes e de grande responsabilidade na política, na economia e nos mass media. Opa, o que é mass media? É o conjunto dos meios de comunicação de massa. Eles dominam tudo, jornal, rádio, televisão e por aí à frente, viu? Aí nós falamos sobre a 13ª linhagem satânica, e espero que você estude e ouça de novo e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que têm interesse em aprender esses assuntos e têm interesse em saber o que está por trás dos acontecimentos modernos, o que é que está fazendo com que o mundo caminhe cada vez mais para o domínio do mal, para ser completamente dominado pelo mal. Não é à toa que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que Deus abençoe vocês, que vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal possam se inscrever, e os que já se inscreveram possam compartilhar com outras pessoas e inclusive dar um toque nelas para que se inscrevam, não é verdade? E também, se você gostou, deixe o seu like aí, que vai ajudar a gente. Não é vergonha nenhuma pedir isso. Que Deus abençoe todos vocês e estaremos gravando um novo vídeo a semana que vem, ok? Deus abençoe a todos e preparem-se, que a coisa tá feia. Deus te abençoe.